Hey galera, mais um vídeo aqui, quem fala com vocês sou eu, o Wiz. E pessoal, vamos bater os 200 mil inscritos, vamos bater os 200 mil inscritos até o final do ano. Sei que vocês conseguem me ajudar com isso. Então vamos bater, manos, pra o quê? Pra a nação crescer ainda mais, mano, a trupe tá crescendo. E eu agradeço de coração. Pessoal, muito obrigado. E é o seguinte, Twitch eu tô com o Monstro 13, lives todos os dias. Dá like, se inscreve no canal, se tu confia no Monstro, vai na Twitch, se inscreve, só alegria, só amor. E sem enrolação, vamos para a primeira pergunta que é o nosso amigo Kilby Kaique de Almeida, membro do canal, faixa amarela já, bolado demais. Ele fala o seguinte: terceiro Raikage versus Hashirama, como seria essa luta e quem vence? Bom, irmão, é o seguinte, primeiramente eu vou explicar pra vocês o que é o canal aqui. Esse canal, ele é focado em brincar, em falar coisas que ninguém fala. Por exemplo, lutas de personagens como esses dois aqui, terceiro Raikage e Hashirama. Eu fiz a luta de Tobirama versus terceiro Raikage e nessa luta eu mostrei que tem chance do terceiro Raikage ganhar e tem chance de Tobirama ganhar. Só que eu dei vitória no finalzinho pro terceiro Raikage, porque por uma coisinha muito simples, que é o que? Os dois se encontrar na rua e tipo lutar sem se preparar, lutar direto, sair lutando. Onde o terceiro Raikage tem mais vantagem, e essa micro vantagem deu vitória para o terceiro Raikage. Então lembrando, pessoal, as pessoas ficaram brabas naquele vídeo, algumas pessoas que não entendem e não conhecem meu trabalho, acharam primeiro que eu não sei nada de Naruto, porque não sei o que, mano. Primeiramente, irmão, aqui é uma brincadeira. Outra coisa, eu faço vídeo há mais de 5 anos, acho que é mais de 6 anos se bobear, de Naruto, eu assisto todo dia Naruto. Então é uma coisa que eu preciso pesquisar e analisar muito bem para falar, mas esses vídeos aqui de teorias, de lutas, não tem como eu dar um ponto de fato, porque a luta nunca aconteceu. E obviamente a luta teria roteirização, toda luta tem roteirização. Então não se preocupem e não fiquem bravos porque um Hokage perdeu. A obra não disse que os Hokages nunca vão perder. A obra não disse porque é Tobirama que ele nunca vai perder. Bem pelo contrário, os Kages todos tinham um nível muito alto de ninja. Um ninja muito poderoso, eles eram ninjas poderosos. Então todos os Kages. Não é porque só serão Hokages que o Hokage tem que vencer. Não, agora porque eu nasci o Hokage, porque ele virou um Hokage, todos os outros Kages vão ser mais fracos que ele. Só porque ele é Hokage e tá na Vila da Folha, que é principal. Não é bem assim. Pra mim não é assim que funciona. Eu analiso o ninja de verdade. Eu faço de verdade. Eu não vou pelo fãzismo, pelo fanboyismo, pelo protagonismo. Eu vou pelas características do ninja e eu mostro aqui as características de cada ninja. E nessa luta aqui a gente tem um problema muito grande. Hashirama e terceiro Raikage. Ambos ninjas com um problema muito grande de análise aqui. Ambos tecnicamente não são feridos. Pai, eu não sei o que eu vou fazer. A gente tem uma vantagem pro terceiro Raikage, que é o ponto que ele nunca foi ferido por ninguém, só por ele mesmo. Raikage nunca foi ferido por ninguém, o terceiro, né? Nunca foi ferido. Já Hashirama morreu. Por algum motivo, a gente não sabe por que ele morreu. Já se feriu sim, só que ele tem um fator de cura muito grande e ele sim tem muito chakra, como o terceiro Raikage também tem muito chakra. O terceiro Raikage também tem muita resistência, o Hashirama também tem muita resistência. O Hashirama lida com madeira, só que é o seguinte, ele lida com madeiras a nível, mano, supremo. O bicho, ele cria florestas em questão de segundo. Pra atacar o cara, ele pode esmagar o cara com madeira e tudo mais. O problema é que o terceiro Raikage tem um fator de ataque muito grande. Ele corta, ele é uma espada. E ao mesmo tempo ele é um escudo. Ou seja, o bicho ataca muito bem. E o bicho também defende muito bem. Tipo, ele pode ser atacado às vezes pelo golpe que não vai acontecer nada. Ele nunca foi ferido. A obra diz assim, esse cara nunca foi ferido. Não, ele só foi ferido porque ele caiu na própria mão. De tanto que ele lutou, ele ficou exausto. Aí a gente tem um problema. O terceiro Raikage fica exausto. O terceiro Raikage sim, não aguenta sempre. Já o Hashirama a gente viu que ele fica exausto. Ele lutou contra o Madara, ele lutou contra a Kyuubi ao mesmo tempo e ainda conseguiu se manter firme. Claro que ele caiu também, ficou fraco, porém ele se mantém firme e se recupera muito rápido. Então a gente tem uma vantagenzinha pro Hashirama, que é o quê? Aguentar mais e talvez ter mais chakra, mas o fator de recuperação dele é muito grande e o do terceiro Raikage não mostrou ser muito grande, porém mostrou sim que é uma coisa extrema, velho, um dos caras mais fortes também. Eu acredito que os Kages mais fortes em níveis assim são o terceiro Raikage e o primeiro Hokage. Esses dois aí, manos, são ninjas excepcionais. Os únicos ninjas que lutaram sozinhos contra bijus. Tanto o Hashirama quanto o terceiro Raikage, ambos lutaram contra bijus e lutaram sozinhos e venceram as bijus. Outros ninjas não conseguiram. Talvez Minato poderia ter conseguido se ele não tivesse feito aquela coisa toda que ele teve que ter feito aquele dia, né? Lutou com todo mundo, teve que salvar todo mundo e o caramba. Porém, ele não venceu. Então, os únicos que venceram de fato foram esses dois. Lutando, os Kages que venceram foram esses dois.
O Madara também conseguiu controlar a Kyuubi usando seu Sharingan, ou seja, o Madara tem essa vantagem também e foi um dos caras que conseguiu dominar ali o resto, mano. Quietinho! Então assim, ó, 2 Kages muito fortes, 2 Kages muito resistentes, velocidade. Quem ganha é o terceiro Raikage, porque obviamente ele é muito veloz. Hashirama não é conhecido por ter uma velocidade muito grande e aqui, preste atenção, interpretação de texto. Eu digo que não é conhecido por ter uma velocidade muito grande, eu não estou dizendo que ele não tem velocidade. As pessoas não entendem isso, irmão, entenda isso. Quando eu digo assim, o ninja, como eu disse pro Tobirama, Tobirama não é conhecido por ter grande chakra, ou seja, não foi dito na obra que ele tem chakra extremo como seu irmão, porém eu disse que ele tem chakra sim. Ele tem bastante chakra, até digo no próprio vídeo, só que as pessoas elas não aceitam isso. Elas não conseguem entender primeiro, elas não aceitam que o ninja deles vai perder ou pode perder e também não sabem interpretar texto. Quando tu diz que uma pessoa não é conhecida por ter muito chakra, tu não tá dizendo assim, essa pessoa não tem chakra. Se eu disser assim, ó, esse ninja tem pouco chakra, por exemplo no caso do Kakashi, esse ninja tem pouco chakra, ele sofre por ter pouco chakra, eu vou analisar isso na luta. Tobirama não tinha pouco chakra, mas não era conhecido como o irmão dele por ter chakra extremo, porque Hashirama sim. Hashirama foi dito na obra que eram os caras que mais tinha chakra, os caras que mais tinha chakra natural. Por exemplo, Naruto tinha chakra sim, mas boa parte desse chakra era usado por causa da Kyuubi. Um outro cara que também tinha muito chakra era o próprio Nagato. Sim, chakra dele mesmo. Ele tinha muito chakra e por isso conseguiu muito bem controlar o Rinnegan. Então Hashirama tem muito chakra e aguenta lutar muito tempo. O terceiro Raikage não foi conhecido por ter muito chakra, mas sim foi conhecido por ter muita resistência corporal. Ou seja, ele aguenta lutar por causa da sua resistência corporal. E aí que a gente tem um problema. Um caiu lutando contra vários ninjas, enfraquejou um dia. O Hashirama já nunca foi mostrado fraco fisicamente, sempre muito forte. Ele morreu por algum motivo que a gente não sabe, então ele morre. Por isso a gente não sabe até onde vai essa resistência do Hashirama, só que o Hashirama tem uma vantagem. Aqui eles estão lutando, digamos assim que a luta aconteceu no campo aberto, Hashirama vai atacar com suas madeiras. Obviamente, ele usa madeira, tem jutsu com madeira, invocação de madeira, golem de madeira e tudo mais. O terceiro Raikage ele tem uma vantagem, ele vai cortar tudo isso, ele passa no meio dessas madeiras. E lembrando de uma coisa, as madeiras que o Hashirama usa não são madeiras comuns, não é só uma madeira que cresce, por exemplo, uma árvore. Se fosse assim, o terceiro Raikage cortaria tudo. Não, ele cria madeiras envoltas em chakra. São madeiras mais poderosas, feitas, elas crescem por causa de uma nutrição muito grande de chakra. É a mesma coisa que a Konan, que usa papel, mas esse papel é envolto de chakra e se torna uma arma. Se fosse só papel, pegaria no ninja, não aconteceria nada, né? Claro que o papel corta e papel, quem já se cortou com o papel tá ligado que o bagulho é bruto. Porém, com o chakra fica mais forte, a Hiruzen também usou as telhas do telhado para atacar Orochimaru. E o que aconteceu? Aquelas telhas estavam com chakra, se tornaram muito fortes, se pegasse poderia eliminar o cara na hora. Então as madeiras que Hashirama usa são feitas de chakra, são muito fortes, não é bem assim para cortar não é bem assim para queimar elas também. Só que no caso do terceiro Raikage a gente tem uma vantagem, ele tem a facada infernal. Esse aqui é um golpe que tem várias variações, onde a última é num dedo só, que fica um poder de penetração muito grande. E se pegar, manos, o cara tá frito, parte no meio. Por exemplo, se pegasse no Hashirama, ele partiria Hashirama no meio, porque Hashirama não tem resistência como ele tem. Hashirama tem poder de cura. A resistência corporal do Hashirama é diferente da resistência corporal do terceiro Raikage. O terceiro Raikage tem resistência corporal a ponto de ser golpeado e o golpe não feri-lo. A resistência corporal do Hashirama é o quê? Ser golpeado várias vezes, ser ferido várias vezes, só que aguentar todos esses golpes. Onde são duas resistências diferentes. Um aguenta ser golpeado várias vezes e o outro é resistente a ponto de não ser ferido. Não é ferido. Ele pode se ferir, mas não é ferido. E aqui a gente já viu que a coisa vai ficar um tempão aqui, né? Um golpeia, outro não acontece nada, outro golpeia, outro se cura, outro escapa, segura com a madeira, foge, vem, não sei o que. Um é muito veloz, a velocidade do terceiro Raikage é comparada a uma cintilação corporal, a um teletransporte. Então o cara é muito rápido. O Hashirama não é rápido o suficiente para aguentar a velocidade do terceiro Raikage, porque Hashirama não é que conhecido como um ninja que tem grande velocidade. Ele não é conhecido como um velocista, porém sim, ele é rápido. Lembre sempre disso. Só não é conhecido.
Ou seja, ele não é tão rápido quanto o terceiro Raikage. O terceiro Raikage é muito mais rápido do que o Hashirama. Porém, a gente tem que lembrar que o Hashirama não é lento. Ele não é conhecido por ser rápido, mas ele é rápido sim, muito mais rápido que a média dos ninjas normais. Só que perto do terceiro Raikage, papai, ele chora na velocidade. Só que o Hashirama tem uma vantagem. Ele vai usar golem de madeira, ele vai usar o dragão de madeira, ele vai usar muitas das suas técnicas para o quê? Para segurar o terceiro Raikage para uma técnica final. E essa técnica, o terceiro Raikage não vai ter chance, lembre disso. Não tem como ele ter chance por um motivo só. Essa técnica passa até a Susanoo. Essa técnica passa as defesas do Susanoo e com certeza, teoricamente, passariam as defesas de chakra que o terceiro Raikage usa, aquela armadura que ele usa feita de chakra do estilo relâmpago. E essa técnica se chama Advento de um Mundo de Árvores Florescentes. Uma técnica que é o quê? É uma árvore, são flores de árvores, entendeu? Uma árvore que tem uma flor na ponta, é tão grande a flor que é uma árvore. E disso solta o pólen. Esse pólen pegou, fez o cara desmaiar na hora. Fez o cara desmaiar. O Hashirama pode fazer o que quiser agora com o terceiro Raikage. Porém, a gente tem que só pensar uma coisa. Essa técnica sim passa por Susanoo. Se passa por Susanoo, que é feito de chakra, pode passar sim pela armadura de chakra do terceiro Raikage. O problema é se o terceiro Raikage escapar disso. Só que o que eu pensaria aqui? O Hashirama, por sua inteligência de combate, faria com que o terceiro Raikage ficasse cercado por isso. O terceiro Raikage, obviamente, lutaria no meio disso, porque é um bicho muito bruto, iria pra cima e ele precisaria ir pra cima. A gente não sabe se o próprio Hashirama é atingido por essa técnica, porque se ele não for atingido por essa técnica, desse pólen, que essa técnica solta e faz as pessoas dormirem, tipo desmaiarem mesmo na hora, a gente não sabe se o Hashirama ele é imune a isso. Se ele for imune, ele pode ir no meio disso e esperar o terceiro Raikage vir atacando ele. Ele vem se defendendo do jeito que ele puder até o terceiro Raikage cair por exaustão ou pela própria técnica que está fazendo ele cada vez ficar mais fraco e mais lento e sonolento. E aí vem a madeirada do Hashirama vencer. Então, pra mim, a vantagem é sim do Hashirama por causa disso. Ele tem umas técnicas que consegue fazer um cara ir diminuindo o tempo dele. Porém, no mano a mano ali, o terceiro Raikage tem muita vantagem. O terceiro Raikage, mano, ele usava Nintaijutsu. É um taijutsu que tu usa no teu corpo misturado com ninjutsu. Muito forte, muito rápido, muito poderoso, muito resistente. Então, bicho, mano, o bicho batia de frente com a 8 caudas e o Hashirama batia de frente com a 9 caudas. O Hashirama não batia de frente no soco. O terceiro Raikage batia de frente na mão, literalmente na mão. Não pode esquecer disso, pessoal. O terceiro Raikage batia de frente com 8 caudas na mão, no tapa. Meio que taijutsu, é nintaijutsu, né? Um taijutsu misturado com ninjutsu, onde ele usa assim chakra para aumentar sua velocidade, para aumentar seu poder de golpear o cara, porém é taijutsu, é corpo, ele tem que ir lá pra cima e dar-lhe de soco. Já o Hashirama não, ele tem poder de selamento. O Hashirama é diferente, ele consegue selar a Biju. Ele encosta e vem puxando o chakra da Biju, a Biju vem enfraquecendo. Então, no caso do terceiro Raikage, ele é muito mais forte corporalmente. Um ninja mais completo, digamos assim. Ele consegue ser mais forte em resistência, mais forte em velocidade, mais forte na questão de aguentar mais pancada. Então, a vitória vai pro Hashirama só por causa disso. O Hashirama tem vantagens, ele não precisa se preparar como o Tobirama, ele tem só vantagens, as técnicas dele conseguem segurar o terceiro Raikage, manter ele ocupado por um bom tempo, usando o golem de madeira, usando 1000 palmas, usando o que for, e mandar essa técnica aí, mandando esse pólen, fazendo com que todo mundo durma, e principalmente o terceiro Raikage caindo ali, mano, onde vai saber se o Hashirama não consegue concentrar essa técnica num único poder, num único golpe, fazendo com que fique mais forte ainda, e fazendo com que o Raikage durma. Então assim, ó, a vantagem vai para Hashirama por causa dessa técnica, senão a luta ficaria infinita. Esses dois não venceriam nenhum nem outro, porque ambos os ninjas são, e sim, poderosos, exímios ninjas, resistentes demais. Um se cura a toda hora, tipo, fator de cura extremo. Um pouquinho da célula do Hashirama no corpo de uma pessoa faz com que a pessoa mude totalmente a vida dela, ela evolua em todos os quesitos. Então assim, ó, Hashirama é muito forte, terceiro Raikage muito forte. Hashirama tem vantagens de se curar muito bem e de conseguir manter a distância enquanto ele luta e cria uma estratégia. O terceiro Raikage já vai ir pra cima loucamente e atacar sem pudor nenhum até cortar a cabeça do cara. Então assim, ó, o Hashirama tem essa vantagem, ele pode ir se defendendo com suas madeiras, que não são fracas não. O terceiro Raikage sim cortaria elas, mas não cortaria de primeira, assim, vou cortar. Só que talvez com a última facada ele possa passar por inúmeras madeiras, inúmeras barreiras de madeira. Porém, o Hashirama pode usar esse tempo que ele vai ter com as madeiras para usar essa técnica, englobando o terceiro Raikage, fazendo com que ele durma, beleza? Então, para mim sim, quem vence é Hashirama,
por causa das suas técnicas, que conseguem sim parar o terceiro Raikage. Mas aí, qual a opinião de vocês? Vocês acham que Hashirama realmente tem vantagem contra o terceiro Raikage? Ou o terceiro Raikage consegue vencer de alguma forma Hashirama? Eu acredito que o terceiro Raikage possa sim vencer Hashirama de uma maneira muito forçada, tá ligado? Tem que forçar um pouquinho, porque o Hashirama, como eu falei, tem técnicas que você consegue barrar o terceiro Raikage. Então, pra mim, o terceiro Raikage sim está em desvantagem nessa luta, porque se a gente for lembrar na luta dos Kages versus Madara, o Madara botou 5 Kages pra dormir, menos o Noki conseguiu ali criar uma técnica e escapar, foi ele que fez todo mundo ser salvo, já tava todo mundo caído, e o quarto Raikage tava caído ali, não tinha mais o que fazer. Claro que o quarto Raikage é considerado mais fraco que o pai dele era considerado um ninja supremo, ele mesmo reconhece que o pai dele era fora da realidade, só que o quarto Raikage tava no chão, tava a Tsunade, tava o Gaara, tava a Mei, só o Onoki que falou assim, mano, eu vou ter que escapar daqui, eu tô dando desculpinha. Ele tirou, salvou todo mundo e eles estavam o quê? Envoltos naquela névoa e o fogo de Madara queimando tudo, ou seja, eles estavam trancados em um monte de madeira ali e não conseguiam sair, porque aquele fogo estava queimando, deixando eles debilitados, dentro de um massivo de árvores, mais um monte de névoa indo por cima, fazendo com que eles ficassem fracos e debilitados, que era aquela técnica do Hashirama. E isso era o Madara usando. Hashirama provavelmente era muito mais forte no elemento madeira e muito mais forte com sua técnica de fazer as pessoas dormir. Então assim, ó, pensa assim, lembra, o Madara conseguiu criar um monte de madeira. Quando o Onoki cortou aquela madeira que eles estavam presos, eles estavam lá embaixo presos num monte de madeira, um monte de árvores gigantescas em cima deles, onde o Onoki cortou com a liberação de poeira e conseguiu escapar. Mas era muita árvore. Hashirama conseguia fazer muito mais do que Madara. Então assim, é o seguinte, Hashirama vence na minha opinião, belezinha? Com tudo isso que eu falei aqui, ele tem mais vantagens de vencer, mas não é uma luta fácil não. Então já vamos para a próxima pergunta, que é do Rafael Hatman. Ele fala o seguinte, bom, eu vou resumir a pergunta dele. Ele quer saber quem são os avós de Naruto, se apareceram os avós de Naruto ou algo do tipo. Não, irmão, infelizmente a gente não sabe quem são os avós de Naruto, nem por parte da Kushina e nem por parte do Minato. Infelizmente nunca foi dito quem são os avós de Naruto, quem são os pais deles. Muitos queriam saber quem são os pais de Minato, se Minato realmente vem do clã Namikaze ou vem da família Namikaze. Infelizmente não sabemos, não tem nem como eu teorizar aqui. Não existe nenhuma informação sobre os pais da Kushina e sobre os pais do Minato. Se ele tinha irmão, se ele não tinha, se a Kushina tinha irmãos ou não, ninguém sabe. Os pais a gente sabe que eles tinham, porque para nascer tu precisa de pais, porém a gente não sabe quem são, como são, onde vivem, o que comem, belezinha? Mas então assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou mesmo, deixa o like sempre no canal, vai na Twitch, vai no cursinho de desenho, me ajuda, que a gente vai continuar aí batalhando muito para trazer vídeo todos os dias para vocês. Obrigado de coração, pessoal, vocês são zica, mas eu sou mais, hein? Fui, até amanhã.